Olá, olá, boa noite. Eu me chamo Alexandra Silva, sou psicóloga clínica, especialista em acompanhamento de crianças e adolescentes e também criadora do projeto Alice Não Está no País das Maravilhas, como prevenção ao abuso e exploração sexual infantil e adolescente. Hoje nós vamos de mais uma live. O tema da nossa live, então, é educação menstrual e a importância de oferecer esse tipo de educação, né, para todos os públicos, toda a rede de proteção da criança e adolescente. Então, eu vou chamar aqui hoje a maravilhosa Tânia. Ela é psicóloga. Olá, Antônia. A Antônia já entrou aqui para assistir um pouquinho da nossa live. Aproveita e manda para o máximo de pessoas possível, para que todas as pessoas possam ter acesso, possam ter informação e orientação sobre esse assunto, que é extremamente importante. Olá, Mariana. Vamos ver. Vamos ver. Tânia, vamos ver se tu. Ah, aí está você. Olá, maravilhosa. Tudo bem? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo, tá tudo perfeito, né? Então, para o Graças a pessoal de Deus. casa, eu estava contando um pouquinho sobre a nossa especialização, né? Nossa capacitação lá, Master Exepaz, que é uma especialização, uma capacitação criado, né, pela nossa mentora, que é a Leiliane Rocha, que é psicóloga. Então, a gente atua diretamente na prevenção de violência sexual contra as nossas crianças e adolescentes, né? E, inclusive, então, hoje, né, eu fiz esse convite muito especial e fiquei muito feliz quando tu aceitou. Nós vamos falar um pouco, então, da educação menstrual. Então, é extremamente importante a gente conhecer esse universo, falar cada vez mais sobre isso, principalmente em todos os ambientes que fazem parte da rede de apoio e de proteção, né, desse universo que a gente tenta proteger aí, né, que é as crianças e adolescentes. Então, eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, falasse um pouco sobre a tua história, sobre as tuas capacitações, né, e depois a gente entra nesse tema tão importante da educação menstrual. Olá, gente. Boa noite a todos e a todas, aqueles que ainda vão estar por aqui, né? Eu sou Tânia Garcia, sou pedagoga, também sou sexóloga e educadora menstrual. Tá? É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu que agradeço, Alexandre, o convite. É sempre bom a gente divulgar essas informações que são muitas vezes negadas para as pessoas, né? Por conta dos tabus. Então, é um privilégio a gente ter esse momento, ter essa pausa para a gente pensar um pouco sobre a importância da educação menstrual, né? E isso tem tudo a ver com a minha vida como mulher, como professora, como mãe, certo? Então, eu te agradeço muito a oportunidade. Imagina, eu que agradeço, né, o teu ter aceito esse convite. Me conta um pouquinho sobre o que é, assim, a educação menstrual, né? Qual é a importância dela, né? O papel, assim, dela na sociedade. Nossa, a educação menstrual, ela é imprescindível, ela é extremamente importante nessa jornada de autoconhecimento, né, de empoderamento. Às vezes eu não gosto muito de aplicar essa palavra, mas quando eu falo assim, empoderamento, é dar poder. E o conhecimento, ele nos empodera, né, ele nos dá a capacidade de sermos pessoas autônomas, ele nos dá é, a capacidade de você conhecer o seu corpo, de você tomar decisões, de você ter o seu autocuidado. Então, assim,
é muito, muito importante a educação menstrual. Infelizmente, a gente não vê a educação menstrual nem no lar e nem na escola, né? Então, assim, a meu ver, era para ser no currículo, era para ser incluída no currículo das instituições educacionais, para que as pessoas pudessem ter esse empoderamento, esse conhecimento, aprender a se posicionar, aprender a autonomia, aprender a se cuidar, sabe? Então, assim, é de extrema importância, gente, a educação menstrual para você compreender o seu desenvolvimento e você ter dignidade, tanto como criança, como adolescente, como um ser adulto, certo? Você compreender como é que funcionam os processos biológicos, também a questão emocional, porque quando a gente fala de educação sexual, a gente não fala só de educação sexual, não, educação menstrual, a gente não fala só da menstruação em si, né? A gente não fala só dos aspectos biológicos, mas a gente fala também da questão da saúde física, da saúde emocional, certo? Da dignidade menstrual. Então, assim, é um conjunto de fatores que, para que a gente possa realmente trazer essa questão à tona, a gente precisa se preparar, a gente precisa de conhecimento, né? Eu não culpo as mães, não culpo as professoras, porque esses conhecimentos, eles precisam fazer parte de uma política educacional, certo? E as pessoas também terem aquele interesse, né, aquele compromisso de conhecer para o seu próprio autocuidado, né, o seu próprio crescimento, seu próprio desenvolvimento. Perfeito, perfeita a tua colocação. E sabe que, assim, isso que tu fala de políticas, né, da gente colocar, estar no currículo, esse tipo de ensino, de orientação, de educação, é justamente no sentido da gente não estar falando só sobre a menstruação em si, mas é muito mais complexo e muito mais profundo, como todas as outras educações que a gente defende, né, como a educação sexual, enfim. Então, assim, a educação emocional e a educação menstrual. E também o que eu percebo é que é algo que afeta diretamente o emocional dessas meninas, dessas mulheres. Porque, assim, eu lembro quando eu tive ali a primeira menarca, né, a primeira menstruação, foi algo que parecia, assim, um presente, né? A primeira pessoa que eu contei, claro, foi a minha mãe, foi a pessoa que conseguiu me orientar dentro daquilo que ela sabia. Então, a gente fala muito sobre isso também, sobre não julgar, né? Mas de se empoderar no sentido de ter poder às orientações. E assim, eu lembro que ela contou para todo mundo. Ela contou para um vizinho, ela contou. E isso acontece muito. E também desconstrói muito no sentido de que a menina, ela vira mocinha. E aí, então, ela deixa de ser criança e aí ela desconstrói totalmente, assim, a cabeça dela, né? Ela fica pensando, mas será que eu sou ainda menina? Será que eu sou mocinha? Será que eu sou criança? O que eu sou? E aí, na importância dessa construção da identidade. E na escola é um lugar que precisa ser muito falado, né, sobre isso, porque na maioria das vezes a gente tem dados aí da Unicef que a gente trabalha muito, né, Tânia, principalmente com embasamento científico, teórico. Então, a gente traz os dados, a gente não está criando informações, assim, né, de um lugar onde não existe. Não, a gente tem dados informativos e a Unicef, ela reforça muito isso, dizendo que tem muitos lugares que essa menina não tem acesso à higiene, né, não tem acesso ao básico, que seria ali um sabonete, seria o papel higiênico, para ela conseguir ter pelo menos um mínimo de dignidade, né? E é justamente isso que a gente está falando, de oferecer esse suporte e que a escola consiga enxergar, porque eu acho que a maioria das vezes que acontece é que a escola não tem essa noção de que algo que acontece do nosso lado, às vezes a gente não está enxergando essa realidade. Não é porque não é a minha realidade que não está acontecendo, muito pelo contrário, está acontecendo demais, né? Como é que tu vê isso? Exatamente. Inclusive, nós temos, né, o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, que é o dia 28 de maio, né? E essa dignidade menstrual, ela tem a preocupação, que foi assim, foi preocupação realmente internacional, ela tem a preocupação de fazer com que as pessoas tenham acesso não só aos protetores, certo?
mas também ter uma infraestrutura e educação emocional. Porque, por exemplo, essa foi uma briga que eu tive muito na escola, nas escolas por onde eu passei. Como é que a gente fala de dignidade se a menina precisa ir ao banheiro, né, trocar o absorvente, e lá não tem uma porta, não tem água, não tem papel higiênico, e muitas vezes essa menina, como você falou, ela não tem acesso ao absorvente, ao protetor, né? Então, hoje nós temos essa lei, que também tem um decreto que regulamenta a lei, e ela oferece, né, para as escolas públicas recebem uma quantidade de absorvente por 2 meses para ser entregue para aquelas crianças, aquelas pessoas que estão cadastradas, né, no SUS. Você pode fazer o cadastro pelo Gov.br e não tem condições, né? Não tem condições financeiras de arcar com essa despesa, porque a própria estatística também fala que pessoas que têm renda até 218 aproximadamente, elas não têm condição de comprar absorvente, né? Então, muitas vezes, elas não vão para a escola porque não tem. Então, assim, de 4 mulheres que menstruam, uma não vai para a escola, né? Aí entra outras questões, a evasão, certo? Então, assim, a infraestrutura não só nas escolas, mas qualquer lugar público, qualquer instituição, porque nós temos mulheres em todo canto, né? Então, é preciso que haja essa preocupação, assim. Quando eu estava na sala de aula, o tabu é tão grande que às vezes as meninas pediam para ir ao banheiro, e elas falavam baixinho no meu ouvido, sabe? Às vezes eu nem conseguia ouvir. E aí, porque tinha vergonha, né, professora? Eu estou naqueles dias, que isso é um mito também, né? Isso é uma coisa, uma narrativa que a gente precisa desconstruir. E aí eu não deixava elas irem sozinhas, justamente porque o ambiente não era seguro, né? Não tinha porta, e eu tinha receio de tudo, até de elas sofrerem algum abuso, né? Porque a gente sabe que existe muito abuso na escola, né? E outra coisa que você falou aí é a questão da... Fulana ficou mocinha. Inclusive, eu tenho um livro chamado Tainá Ficou Mocinha. Eu não queria esse título, porque eu não concordo com essa narrativa, mas como ele conta a minha menarca, e na minha época se falava dessa forma, né? Tinha todos aqueles tabus, todos aqueles mitos, e aí eu resolvi ser fiel à história em si, certo? Mas eu estou fazendo o número 2, que ele vai desfazer essa narrativa. Então, gente, ó, muitas crianças de 9 anos, até menos, menstruam. Não é a média, mas existem, né? Crianças com a idade da infância, né? Ainda está na primeira infância, que menstruam. Mas o fato delas menstruarem não quer dizer que elas viraram gente grande, que elas viraram mocinha. Não, elas têm que continuar brincando, têm que continuar vivendo a sua criancice, vivendo a sua meninice, vivendo a sua infância, certo? Então, a gente precisa mudar essa narrativa. E também mudar os mitos, né? Eu, por exemplo, quando eu menstruei, você contou para sua mãe. Eu chorei, eu ia para a escola, e antes de ir para a escola, eu fui ao banheiro. Então, quando eu vi que eu me deparei, eu já sabia do que se tratava. Mas eu não queria, eu digo, eu não quero menstruar, Senhor, eu não quero. Aí eu contei para a moça que trabalhava lá em casa, né, e pedi para não contar para ninguém. Então eu ia para a escola bem devagarzinho, chorando, sabe, que eu não queria. E tudo isso são as questões emocionais que a gente passa, né? A gente já sabe que tem os sintomas, tem os sinais, né? Eu já estava com os brotos mamários dando sinal de vida, nem sabia o que era, eu achava que eu estava com furúnculo, né? Tumbou. Minha mãe, não, é porque os seus estão nascendo. Mas foi a única coisa assim que eu recebi de informação da minha mãe foi essa. E aquilo me assustava muito, sabe? Minha avó, a mamãe contou para todo mundo. Quando eu cheguei da escola, ela me deu uma sacola com uma calça serena, com um pacote de absorvente, com um sutiã novo, e eu recebi todo encabulado. Meu pai olhou assim para mim e disse, parabéns. E eu com ódio, querendo morrer. Não queria nem saber dessa história, né? Aí depois, quando a gente foi uma tarde lá na casa da minha tia, estava minha avó, todo mundo, então, todo mundo já sabia me dando os parabéns. E eu com raiva, porque eu estava passando por aquele processo, né? Então, assim, a gente precisa ter essa educação, ter esse diálogo aberto, essa comunicação bem acolhedora, bem respeitosa, porque pode parecer para as mães que as crianças não estejam sofrendo, mas estão.
certo? Elas têm receio, há uma identidade que está sendo modificada, as mudanças físicas que nós passamos, os hormônios que estão fazendo o nosso corpo mudar, daí a questão da puberdade, né? A gente começa a olhar para o nosso corpo, vê os seios nascendo, vê os pelos surgindo nas partes íntimas, na axila, na perna, vê o nosso corpo aumentando de tamanho, de peso, a gente se esticando, são todas as mudanças físicas que a gente passa, e isso é assustador. Muitas vezes eu ouvia as pessoas dizer, isso é besteira, todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso, mas não é besteira. Mexe com os nossos sentimentos. Minha avó disse assim, minha filha, agora você virou moça. Agora você tem que ter todo cuidado. Agora você não pode mais se sentar de qualquer jeito, você tem que ter cuidado com as pernas, para não abrir as pernas. Você não pode chupar picolé, que eu adorava picolé de limão. Você não pode chupar picolé. Você não pode tomar banho. Você não pode cortar o cabelo com alguém que menstrua. Menina, é tanta coisa que eu não podia. E eu não via sentido, Alexandra, nessas histórias, sabe? Eu não via sentido com a tal da menstruação e com esses aspectos todos de que eu não posso isso, não posso aquilo. Agora, mulher, por coincidência ou não, nesse momento que a minha avó estava falando isso, e eu com raiva, o rapaz que vende picolé passou buzinando o sino, sabe? Aí eu corri, minha mãe me deu dinheiro, eu corri e comprei um picolé de limão. E minha avó, olha aí como ela é, olha só. Mas é porque eu queria mostrar para ela que eu não ia morrer por causa do picolé de limão. Entendeu? Então, são conceitos, são tabus, são narrativas, assim, gente, que não tem sentido, a ciência não prova isso, sabe? E os mitos, né? Você escuta, fulana tá de Chico. E o Chico, a gente sabe que é uma palavra de origem portuguesa, que vem de chiqueiro e que é sujeira. Então, assim, muita gente acha que menstruação é sujeira, né? Sujei minha calcinha. Não, gente, você não sujou sua calcinha. A sua calcinha pode estar manchada de sangue, mas sangue é vida. A mulher que não menstrua pode ir para o médico, ela está com problema, né? A menstruação é saudável, a menstruação é vida, então a gente não pode encarar isso, é um processo natural, a gente não pode encarar isso como algo sujo, nojento, não, faz parte da nossa vida. Agora, recentemente, Alexandra, eu fui convidada para uma roda de conversa com crianças. Eu fiquei chateada porque a coordenadora separou os meninos das meninas. Ela queria entregar os absorventes, mas ela não queria só entregar. Ela queria uma conversa, um esclarecimento. E quando ela foi me apresentar, ela disse assim, gente, aqui é a professora Tânia, ela é pedagoga, sexóloga, já trabalhou aqui na nossa escola e tal, e ela veio conversar com vocês sobre as mudanças do nosso corpo, é um assunto muito importante, tererê, tererê. Aí lá pro fim ela disse assim, lembre-se, a Tânia não vai falar imoralidade para vocês. Não vou chegar em casa para dizer para a mamãe, a professora Tânia chegou lá no colégio falando imoralidade. Gente, eu quase desmaiei com aquela informação. Mas eu sei, né, que a gente sabe que alguns discursos ruins chegaram nas escolas, né, que professoras ensinavam sexo, professoras despertavam os alunos, né, então eu entendi a fala dela, sabe, mas assim, a gente precisa romper com essa narrativa negativa tóxica, que é nociva, né, porque as crianças precisam de informação de acordo com a sua idade, de acordo com a sua compreensão, uma informação saudável e correta, né, mas eu entendi, sabe, e outra coisa que eu não achei legal, porque com a questão do absorvente ser distribuído, a própria lei diz que tem que ser distribuído com pessoas de 10 a 40, acho que é 5, 9 anos, e que menstruam. Então, assim, eu peguei uma rodinha com meninas, uma turminha de meninas, que nenhuma menstruava. Então, elas não tinham necessidade de receber o absorvente, mas elas recebiam. Mas eu também não podia dizer para a escola, não dê não. Só que isso aí eu acho que é a falta de informação. Porque quando ela me leva para a escola para falar sobre isso, o que eu chamo de educação precoce, ela está corretíssima. Por que precoce? Porque a gente tem que trazer essas informações para as crianças antes delas menstruarem. Sabe? Para elas ir lidando, claro, respeitando a idade da criança, respeitando as curiosidades, né, a compreensão delas, mas elas precisam, não só quando vão menstruar, mas mesmo antes, e durante e depois, sabe? Então, assim, isso é fundamental, você conhecer sobre o ciclo menstrual, a presença dos hormônios, né, aquela questão da alteração de humor, né, você fica sensível, você
fica irritada. Então, é importante saber que vai passar por esse processo, porque nem toda mulher passa, mas muitas mulheres passam. Aliás, eu gosto sempre de dizer pessoas, porque a gente sabe que existem pessoas que não são exatamente mulheres, têm as suas preferências na orientação sexual, mas que menstruam, então elas também precisam ter esse conhecimento. E com relação, minha gente, a vocês que estão nos ouvindo aqui, os homens precisam saber esse conhecimento na escola e na família. Como é que um garoto, né, um homem, vai respeitar a sua irmã, a sua mãe, a sua namorada, a sua esposa, a sua colega, a sua prima, quando ela está menstruada? Muitas vezes eles têm nojo, não quer se aproximar. Ah, você está de bode, que é outra expressão que se diz, né? E se são negados esses conhecimentos para eles. Meus alunos foram privilegiados, porque todas as turmas que passaram por mim, mesmo antes de ter a certificação como educadora educacional, sexual e emocional, eu já trabalhava essas questões, baseado na minha própria história, tá? Porque enquanto estava todo mundo preocupado com aquele sangue que acabou de escorrer, e não preocupado como a Tânia se sentia, a tristeza, a vontade de chorar, tá? Eu me senti nessa dívida. Vou ensinar as crianças e adolescentes sobre a educação menstrual, para elas também aprenderem a lidar, não só com a questão física, mas também com a questão emocional, né? Com os sentimentos, com as cólicas, né? Com tudo isso que acontece com... Ixi, mulher, eu falo demais. Fala que tá gostoso. O autoconhecimento, assim, o autoconhecimento, porque a gente encontra adultas, eu também fui professora de adultas, que achavam que ela fazia xixi pelo mesmo local que a menstruação saía. Olha só a falta de informação, né? Então, assim, por quê? Porque as pessoas têm medo de apresentar as partes que fazem parte da região pélvica de uma mulher, né? Então, assim, os nomes corretos, tipo vagina, vulva, menstrua pela vagina, né, que está na vulva. Uretra é por onde faz o xixi. Então as pessoas não conhecem. Olha, você se preocupa em fazer hidratação no cabelo, fazer uma escova, a pele, emagrecer, fazer caminhada, né, ter uma alimentação saudável, mas você não se preocupa com a sua higiene menstrual, com a sua educação, com o seu desenvolvimento físico voltado para a educação menstrual. Tem tabu, né? Assim, eu lembro que eu perguntei em algumas salas, quem já se olhou, né? Botou um espelho assim, se olhou e viu as suas partes? Quase ninguém. Eu acho que 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. Né? Então elas precisam pegar um espelho. Não precisa você fazer um outdoor. Você vai no seu quarto, no banheiro, pega um espelho para se conhecer. Isso não é imoral, isso não é indecente, isso é saúde, é autoconhecimento. Você precisa conhecer o seu corpo, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, para que você possa se relacionar bem com você, porque a própria Bíblia diz que a gente ama primeiro a gente. Ama teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, o meu próximo vem depois de mim. Certo? Então, assim, como é que eu vou amar outra pessoa, me relacionar bem com outra pessoa, se eu não me conheço, eu não conheço meu corpo, sabe? Assim, imagina só o esposo, o namorado, o pai, que lida com essas questões, vê a filha ali chorando, com cólica, sofrendo, e ele sabe acalentar, sabe colocar no colo, sabe fazer um chá, né? Existem vários chás que combatem, né? Que ajudam na cólica, e dá um carinho, sabe que naquele momento a pessoa fica sensível. Porque não é frescura, gente. Eu já escutei muita gente dizer, isso é frescura, né? Mas não é frescura, não. Sentir cólica não é coisa da nossa cabeça, não é psicológico, não é frescura, sabe? Essa questão assim de mudança de humor, não. A ciência que diz isso, hein? Eu estou só transmitindo o que a ciência fala. Não é em cima de achismo, não. Acontece de fato, você pode observar aí no seu mundo, as mulheres que estão próximas de você, o que elas sentem, como elas passam, né? Existe até um projeto de lei que é com aquelas mulheres que sejam comprovadas pela medicina, pelos médicos, que elas não têm condições de ir naquele momento para o trabalho ou para a escola, então, tem esse projeto para que ela possa passar pelo menos 3 dias em casa. Claro que não vai ser para qualquer mulher, gente, é para aquela mulher que, às vezes, baixa o hospital. Sim. A gente sabe que existe, né? Então, assim, você lidar com isso, você romper com tabus, desmistificando a menstruação, sabe? Enfrentando os mitos,
essas narrativas errôneas, essas informações tóxicas, é tudo, certo? É o que a gente chama de dignidade menstrual, né? E assim, hoje nós temos uma infinidade de absorventes, hoje nós temos a calcinha menstrual, que você não precisa mais contaminar o meio ambiente, porque isso passa até pelo cuidado com o seu ambiente, né? Porque a gente sabe que um absorvente jogado no lixo, ele demora anos para ser destruído ali, absorvido pela própria natureza, né? Então, assim, a calcinha menstrual, ela vai ajudar nisso, o absorvente reciclável, claro que tem o absorvente descartável, que não é reciclável, né? Que são os absorventes que a gente vê aí na farmácia, tem o tampão, que tem vários nomes, OB, né? Tem o coletor, tem o disco, tem a esponja, né? Então, assim, tem vários meios de você ver qual é o melhor que você se identifica e usar, né? E se sentir confortável. Porque ó, eu não tenho, né? Mas eu acho assim, a calcinha menstrual fantástica, né? Assim, porque nós, assim, da nossa geração, a gente era só um absorvente mesmo. E aquelas pessoas que não tinham menor condição, gente, era o paninho. Lavava, estendia por ali, né? E ficava. Então, assim, a educação menstrual, ela traz um impacto, ela causa um impacto enorme na saúde física, na saúde mental e na autonomia, certo? Uhum. Onde as pessoas vão aprendendo a gerenciar e sentir alívio de todo o desconforto que às vezes a menstruação traz, né? Vai saber gerenciar suas emoções, vai ter estratégias, sabe? Assim, hoje em dia a gente vê muitas pessoas ensinando a pausa, né? A pausa pode ser você tirar uma sonequinha, pode ser você entrar numa banheira com a água morninha, ou simplesmente botar os pés numa bacia, para trazer aquele alívio para você, uma massagem, né, na barriga, uma compressa. E já pensou, o homem que tem a sua irmã ali, a sua mãe, a sua esposa, o namorado, tem todo esse conhecimento, ele vai ser um parceiro, ele vai ser ali um ajudador, né? Vai estar ali com ela. Mas a gente sabe que muitos homens se afastam, tem até nojo da mulher nesse momento, sabe? Sim. E faz total diferença também, né? A maneira, assim, como a gente se relaciona, a gente, enquanto adulto, se relaciona com a nossa própria educação, assim, menstrual, né? A maneira como a gente enxerga isso vai impactar diretamente, né? Vai refletir nas crianças, nos adolescentes. Porque, assim, eu lembro de ter atendido uma paciente minha, uma menina, e ela ainda não tinha acontecido. Então, assim, eu sempre trabalhei, né, educação emocional, educação sexual e educação menstrual, com todos. E na prática clínica, assim, né, além das palestras, capacitações e formações de profissionais. E eu lembro que quando a gente entrou nesse assunto de menstruação, um dos medos que ela me disse era de justamente menstruar na escola. E aí, então, eu perguntei para ela, né? Tá, mas por que esse medo, né? Qual é a tua insegurança? Ah, porque se acontecer, eu não sei com quem que eu posso falar, qual ajuda eu posso pedir. E aí, eu fui instruindo ela, fui orientando. Eu disse, olha, esse tipo de coisa vai acontecer. E aí, perguntei como é que era falado sobre isso em casa, né? Então, a mãe já não gostava de menstruar, tomava remédio de uso contínuo, então não tinha uma boa relação com a menstruação, e aí, por consequência, né, tá passando isso adiante, e claro, não é no sentido de julgamento, porque é todo um padrão, e a gente acaba carregando isso, querendo ou não. Mas aí entra o fato da gente destacar cada vez mais essa importância da educação menstrual, da educação sexual, educação emocional e educação menstrual, porque é necessário que a gente conheça o nosso próprio corpo, é necessário que a gente saiba todos os tipos, os métodos, né, de absorventes, o que vai se ajustar melhor ou não. Porque assim, quando a gente tem essa ideia de que a menstruação é ruim, a menstruação é suja, a menstruação causa um desconforto, causa uma cólica, tem meninas que têm
uma cólica intensa. E isso já apresenta que alguma coisa não está muito bem com o corpo dela, né? Então, assim, o quanto é necessário esse tipo de informação e a gente passar o máximo possível para meninas, para meninos, para todo mundo, para que todo mundo consiga, assim, um efeito, né, dominó, para que todo mundo consiga ir levando essa informação adiante e aí a gente consiga, né, alguma mudança. Mas assim, nas escolas, muitas vezes a gente é barrada, as escolas não são acessíveis a esse tipo de informação. Quando a gente fala sobre educação emocional, educação sexual, então, nossa, é extremamente difícil, a gente precisa ir com toda a cautela possível para poder passar esse tipo de informação. E é sobre a higiene, sobre o cuidado do corpo, é sobre conhecer os tipos, né, de absorventes, coletores, enfim, os tipos de métodos, né, contraceptivos também, a importância desse universo. Mas aí, quando, por exemplo, em casa não é falado, isso é um tabu e é uma dificuldade das famílias, muitas vezes, de falar sobre esse tipo de assunto, e a gente entende. E aí eu fico pensando o quanto fica difícil esse acesso, porque nós, como profissionais, não conseguimos acessar a escola, e em casa é difícil ter esse tipo de informação, e na escola também. Então, assim, qual é o momento que nós vamos falar sobre isso? Qual é o momento em que nós vamos trazer esse assunto como algo extremamente necessário para todos os públicos, né? Então, assim, quando tu fala sobre isso, sobre oferecer esse tipo de educação, no momento em que tu estava atuando diretamente, eu penso nisso, né? Eu penso no quanto a gente faz, de pouquinho em pouquinho a gente vai vendo algumas mudanças, mas é algo que impacta, né, diretamente e que está muito enraizado. Então, por isso que é tão difícil a gente acessar alguns lugares. Eu fico triste, assim, com isso. Como eu falei, nas escolas por onde eu passei, tinha muitas professoras, mas a única professora que trabalhava essas questões era eu, tá? Era assim, eu trabalhava de 15 em 15 dias, não era uma coisa assim de campanha, né? Porque tem gente que, maio laranja, e vai na escola, fala isso, pronto, esquece. Não, não é para ser pontual assim, é para ser diariamente assim, no sentido de constar, né, no currículo, né? Então, assim, uma quarta-feira eu trabalhava a educação em sexualidade, tinha até um livro que eu usava, era o livro Adolescência, não estou achando ele aqui, Adolescência e Puberdade. Aí na outra quarta-feira eu já trabalhava a educação menstrual, e na outra quarta-feira eu trabalhava a educação emocional. A educação emocional eu usava uma dinâmica chamada Tesouro da Amizade. E assim porque eu percebi um certo bullying na escola, na minha sala tinha, mas não era tanto. E eu, assim, quando eu estou numa escola, para mim, todos os alunos são meus alunos, mesmo que não seja daquela professora A, B, C, mas está na minha escola, é meu aluno. E como o meu aluno vai no ano que vem para outra professora, então não tem como fugir disso, né? E eu trabalhava a educação menstrual conversando a partir das perguntas deles e da minha própria história, mas sem dizer para eles que era a minha história. E a educação em sexualidade, também usava o livrinho da adolescência e puberdade. Mas antes de fazer o meu trabalho, eu reuni os pais. Ó, esse material que eu vou usar, esse assunto, vocês estão convidados, é toda quarta-feira, podem vir para minha sala, entendeu? Então, assim, eles tinham total confiança, me apoiavam e me ajudavam muito. E as minhas colegas, além de não ter o conhecimento, tinham muita vergonha. Ai, Tânia, mas eu tenho vergonha de falar sobre isso. Aqui é lá, uma me chamava e eu ia e falava lá, fazia uma dinâmica, uma roda de conversa, sabe? Então, assim, isso me entristece, porque não é só você pegar todos os aparelhos, os sistemas do corpo humano. Hoje vamos estudar o sistema excretor, vamos estudar o sistema circulatório, vamos estudar o respiratório, o reprodutor. Não é só isso, né? A educação menstrual, como a gente já falou. É você ter esse entendimento do seu corpo, do funcionamento, você conhecer o seu ciclo menstrual, aprendendo com o seu corpo a ovulação, porque muita gente acha que no 14º dia está ovulando. Não, pode ser, pode, mas não é regra. Pode ser até antes, pode ser até depois. Existe o caso de uma índia que ela tinha
9 anos, 9, 10 anos, e ela ovulou 15 dias antes de menstruar. E ela foi estudada, né? E engravidou. Por quê? Porque ela ovulou, ninguém acreditava que isso ia acontecer, porque ela não menstruava, mas aconteceu, tá? Na literatura, se você colocar no Google, você vai encontrar. Então, assim, você tendo essa informação acerca da sua ovulação, né, que é aquele momento em que o ovário libera a sua célula, que é o óvulo, e essa liberação é para uma possível fecundação, que não ocorrendo, né, o organismo já se prepara, o útero, para que receba. Como não recebe, como não houve essa fecundação, ele vai se desprender em forma de sangue, aí é o que acontece o fluxo menstrual, né? Então, assim, e esse fluxo menstrual pode variar, existem pessoas que passam 3 dias menstruadas, existem pessoas que passam 7, 8, então não é uma regra, gente. A média geralmente é em torno de 3 a 5 dias, né? Mas existem pessoas que é de 3, 4, 5, 6, 7, até 10 é tolerável. Passando disso, você precisa ir ao médico saber o que é que está acontecendo. Eu não ia esperar 10, não. Eu acho que mesmo antes de 10 você já deve ir, né? Porque, para mim, Tânia, assim, não estou falando agora da ciência, mas eu acho estranho passar 10 dias menstruada. Mas a própria ciência dá essa tolerância, certo? Então, assim, você conhecer um pouco sobre os hormônios que desempenham um papel muito importante no seu ciclo, né? Ele regula a própria menstruação, ele tem toda uma conexão com a maternidade, com a fertilidade, tem toda uma conexão com o cérebro, né? A nossa menstruação ela não é isolada, ela recebe mensagem do nosso cérebro, então é cérebro, né? Ovário, né? Útero, hormônio, tudo se conectando. Nós somos assim um complexo, nós não somos assim isolados, as coisas em nós não acontecem isoladamente. E a duração do ciclo, né? Porque, eu menstruo todo mês, assim. Eu entendo quando a pessoa quer dizer todo mês, mas pode ser 28 dias, pode ser 30 dias, pode ser 35 dias, né? Existe essa variação, depende muito da mulher, da alimentação dela, dos cuidados que ela tem com ela, sabe? Então, assim, não há uma regra. Não se preocupe com isso, porque não há uma regra. Às vezes as pessoas dizem, Tânia, quando é que a gente deve falar de menstruação com os filhos? Deve sempre. Vá respeitando a compreensão deles, vá respeitando a idade, né? E vá introduzindo. Eu uso muitos jogos, né? O meu livro, uso meu nome? Palavras, o jogo de memória e o jogo de perguntas e respostas, porque torna lúdico, as crianças ficam mais à vontade, porque no começo uma fica olhando para a outra, rindo assim, com vergonha, tá? Então, assim, você trazendo a ludicidade, a literatura, a música, para trabalhar essas questões que são desafiadoras, porque são cheias de tabus, e a gente precisa romper isso, né? Acabar com esses estigmas, todos esses tabus todos, e levar a informação, porque quando a gente leva a informação, minha gente, só se a informação for errônea, para você fazer mal a uma pessoa. Existe, a gente sabe que a internet é cheia de coisas nocivas, né? Mas assim, você supervisionando, você orientando, você vai saber trazer uma informação saudável para seu filho, para sua filha, certo? E dar a esse adolescente, essa criança, esse autoconhecimento, essa comunicação aberta, a quebra de tabus. Gente, a comunicação assim, aberta, respeitosa, é muito legal. E aí, se a sua filha disser, não quero conversar sobre isso, não. Tá bom, então tá certo. Vou esperar o momento que você queira conversar, tá bom? Vou te aguardar. E não dizer, não sei o que, não. Tem que ir com calma, né? Ter uma comunicação respeitosa para que ela possa ter confiança. Porque, gente, quando a gente está saindo da infância, né? Entrando aí pré-adolescência, adolescência, a família fica no cantinho. A gente vai atrás daquelas pessoas que a gente se identifica, que tem os mesmos conflitos, os mesmos interesses, gosta da mesma música, do mesmo esporte, certo? Então, assim, daí a importância de você saber com quem o seu filho anda, com quem o seu filho fala, porque vai ter aquele momento em que os amigos vão ser mais importantes do que a família. Não se sintam doloridos, nem vão chorar, nem fiquem chateados, porque isso acontece, é natural, você passou por isso, eu passei. O ser humano passa por isso. É claro que algumas pessoas, crises e crises, mas existem pessoas que vencem esse momento, vê como uma oportunidade de crescer e de se desenvolver. E existem aquelas pessoas que, infelizmente, é um momento doloroso, né? Escuta, agora eu virei aborrecente, né? E a gente sabe que não é aborrecente, é porque eles estão numa fase diferente.
Então a gente precisa acolher, olhar o comportamento, olhar a fala. O adolescente tem dia que quer pegar a mochila e ir embora. Aí tem dia que quer colo. Né? É uma busca de identidade, é uma busca de conforto, é uma busca de entender o que está acontecendo. Ora a mãe diz, você já é muito grande para fazer essas coisas. Aí ora diz, você já não é mais criança, já pode fazer isso. Então a pessoa fica confusa, não sabe se é criança ou se é gente grande, né? Porque essa questão da identidade, né? Então, assim, buscar como é que se diz? Um espaço seguro. Gente, eu não vejo outro lugar seguro para essas informações que não seja a escola e a família. Até a igreja. Hoje em dia a igreja está abrindo muitas portas para esses conhecimentos, sabe? Assim, porque sem esse conhecimento nós vamos ficar para trás, porque a internet está cheia desses conhecimentos. E muitas vezes, quando a pessoa vai atrás de algum determinado conteúdo, termina lidando com uma pornografia, com uma erotização, com uma adultização, aí vai achar muitas vezes legal, sabe? Às vezes a gente não sabe como é a cultura daquela pessoa que está ali interagindo, e pode ser uma cultura que não seja boa para a sua família, para seus filhos. Então, assim, quem resolveu ter filhos, não tem volta. Você tem, não vai mais dormir. Vai não. Você tem que ficar acordadinha ali, supervisionando, vigiando. Mas a privacidade. Tem negócio de privacidade. Criança e adolescente tem privacidade, não. A gente tem privacidade quando a gente paga os nossos boletos. Quando a gente tem o nosso salário, né? Quando a gente tem Aí a gente tem privacidade. Mas estando na casa de mamãe e papai, privacidade é de papai e mamãe, mais ninguém. Então não tenho medo não, tá? Procure estabelecer um diálogo bem bacana e conversar sobre esses assuntos. Se você ainda se sente encabulada, sabe? Hoje existe... Eu mesmo dou cursos online, presencial para mães. Às vezes vem só aquela mãezinha tirar uma dúvida, eu tiro, sabe? Faço workshop. Então, assim, existem meios para você crescer. Hoje em dia as pessoas estão tão preocupadas em aprender a mexer na tecnologia, no celular, no smart. Se preocupe também em ter conhecimento para educar seus filhos, né? Para educar seus sobrinhos, seus vizinhos, qualquer criança, né? Hoje em dia é tanto joguinho, jogo de educação emocional, jogo de educação menstrual. Então, existe hoje várias opções, estratégias para que as crianças aprendam esses assuntos desafiadores de forma lúdica, prazerosa e com segurança, com confiança, de que vai dar tudo certo, né? E os professores, gente, os professores precisam muito disso. Eu não sei quando é que os nossos ministérios aí vão entender isso, né? Porque, a dignidade menstrual envolve o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente, da Educação, quer dizer, vários ministérios que se preocupam com a questão de dignidade e não coloca isso no currículo. Porque, infelizmente, no Brasil, é por força da lei. Porque se a gente chega na escola trazendo isso, aí a professora vai dizer, mais uma coisa para mim. O povo pensa que a gente não tem o que fazer, e não é. Né? Tá lá na LDB, na BNCC, tá uma lei que ampara dizendo que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento biopsicossocial dos seres humanos. Né? E o biopsicossocial tá lá, a menstruação, a sexualidade, as emoções, certo? Nós não podemos deixar isso como se cria batata, não, assim, a Léo, né? Não, a gente precisa trabalhar dessa forma, intencionalmente, saber o que vai fazer, como vai fazer e com quem vai fazer. É trabalhar mães, familiares, escola, igreja e as crianças e os adolescentes, sabe? E até as mocinhas mesmo, porque existem mulheres que são casadas, têm filhos e sabem pouca coisa sobre o seu organismo, sobre como funciona seu corpo. Isso muitas vezes chega até a levar ao divórcio, né? A separação. E a gente sabe que muitos homens e mulheres são analfabetos sexualmente falando, né, e menstrualmente falando. Não conhece, assim, né? Então, assim, eles também, eu respeito, assim, eu não estou julgando nem condenando, porque eu sei que tem uma cultura contextualizando esse comportamento, porque eu sei que tem uma história de vida, né? A gente sabe que existem culturas no Oriente que a mulher, quando está menstruada, ela é isolada. Existe caso de meninas que morreram mordidas de cobra, porque ficaram isoladas, né? Aquela questão de trazer... são impuras,
não pode pegar no alimento, não pode pegar numa outra pessoa, porque vai deixar a pessoa impura, o alimento impuro. Existe hoje, 2024, culturas assim, né? Os órgãos internacionais, né, Unicef, ONU, tudinho, eles estão se organizando para acabar com isso, para acabar com casamentos de crianças e acabar com essa história de que a menstruação é algo tão impuro, tão horrível, que a pessoa tem que ficar num ambiente correndo o risco de morte, como essa menina que foi picada, tá lá nas redes sociais, foi picada por uma cobra, porque ficou jogada, assim. Então, assim, a gente respeita a cultura, né? Se for perguntar aqui, quem de vocês, o pai e a mamãe, orientou vocês para como é a vida sexual, como é a vida menstrual? Eu acho que se alguém levantar aqui a mão, são poucas pessoas, porque a nossa geração, então, a minha, assim, não teve essas orientações de forma alguma, sabe, assim, e o homem sempre era criado, né, com mais liberdade, a mulher era criada para cozinhar, lavar roupa, cuidar de filhos, e não cuidar dela, cuidar dos filhos, do marido, cuidar da casa, tudo, mas a gente não vê cuidar dela mesma, sabe, ter uma pausa para ela, diária, semanal, mensal e anual. Tem que ter, minha gente. A mulher tem uma carga nos seus papéis muito intensa. Ela tem o papel de mulher, papel de mãe, papel de esposa, papel de vizinha, papel da profissional. Então, são muitos papéis que ela tem que conciliar. E ai dela se falhar em algum papel, porque muitas vezes falha num, aí acha que falha em tudinho, né? Então, assim, e muitas vezes é visto mais só o papel de mãe, né? E ainda tem aquela questão da maternidade, né? Quando a mulher se torna mãe, aí ela acha que não é mais mulher, não precisa mais fazer sexo com o marido, né? Aí tem a questão também da menstruação, ainda por fim vem a questão da menopausa. Então são tantos conhecimentos que a gente precisa adquirir para a gente viver bem, porque, gente, eu acho assim tão legal a gente conhecer essas coisas, porque a gente vive bem, sabe? Você conhecer o seu corpo, onde é que você tem prazer, onde é que você não tem, e conversar isso com o seu cônjuge, né, com o seu esposo, porque quando tem essa conversação, nossa, eu acho que não existe divórcio de jeito nenhum. Porque, na minha opinião, 70% no relacionamento de casal é sexo, né? O resto é o resto, gente. O resto é o resto, é o que vem depois disso, sabe? Então, assim, isso aí, gente, não sei se a ciência fala, não. Aqui é a Tânia falando, viu? É a Tânia falando. Então, assim, eu não posso, assim, me basear na minha experiência, porque eu sei que eu escuto muitas experiências ruins, né, quando eu faço atendimento e tal, mas também a gente vê ali na terapia um resultado tão bom, eu fico tão feliz, e é fácil, assim, fácil entre aspas, assim, se a pessoa tiver uma mente aberta, tiver disposta, sabe, se ela se permitir, ela consegue. Agora tem que vencer os tabus, em qualquer assunto, tem que vencer os tabus para que você possa realmente ter uma vida saudável. Isso é possível, gente. Não é impossível, não. É possível. É você se permitir para que isso aconteça, certo? Isso, gente, eu falo demais. É totalmente possível, assim, né? E o que a gente precisa é de políticas públicas, né? Políticas públicas sempre é necessário, é preciso, porque infelizmente a gente vive num país que espera as coisas acontecerem para depois tomarem algumas medidas como redução de danos, né? E o que a gente trata é justamente o contrário, é uma prevenção, é oferecer essa orientação, essa informação com base para que as coisas possam modificar. Então, eu sempre digo, né, para profissionais, mães, em todos os lugares, que possam exigir políticas públicas, exigir que esse conteúdo esteja em grades curriculares, em todos os lugares, para que as coisas possam, né, tentar ser modificadas de alguma forma. Porque a gente, como profissional, sempre aqui estudando, se profissionalizando, ter cada vez mais informação, e informação salva, né? Informação oferece muito embasamento para que a gente possa mudar essa realidade. Mas para a gente poder mudar, a gente precisa de um exército que contribua para tudo isso, né? Que esteja com a gente e que possa exigir de todos os cargos públicos, políticos, medidas preventivas e formas de poder mudar essa realidade, porque é só assim para a gente tentar mudar.
É. E fazendo parte do currículo, né, as professoras não vão ter aquela fala de dizer, é uma coisa a mais, porque não é uma coisa a mais, faz parte da nossa, do nosso desenvolvimento, da nossa formação. Mas, como não tem na escola educação ambiental, educação do trânsito, educação de sexualidade, educação menstrual, educação emocional, as pessoas recebem de forma pontual, assim, né, fragmentada, então elas não têm essa noção do todo, essa noção holística, né, do conhecimento. Então, assim, tem que atender pilar família, o pilar escola, né, pelo menos esses dois pilares, para que daí vá se expandindo para a igreja, né, para outros meios, porque hoje a gente sabe que existem várias instituições que lidam com crianças e com adolescentes. Eu fico imaginando, gente, a mulher que mora na rua, a mulher que está num presídio, a mulher que mais? Que não tem assim, né? Não tem um ambiente saudável. Como é que essa mulher vive esse desafio, gente? Imagina se uma mulher no presídio, como é esse... Porque a dignidade menstrual, ela se preocupa com isso, mas não é só entregar um absorvente, tem que ter a infraestrutura, né? Tem que ter o ambiente, um banheiro próprio, né? Não só em casa, mas na igreja, em todo canto. E a presença dos responsáveis, não pode deixar uma criança ir sozinha para um banheiro que não tem porta, não pode. Se acontecer alguma coisa, é responsabilidade da escola, né? Eu não deixava. Não pode, né? Uma mãe, sei lá, destratar. Olha, existe assim... uma coisa que eu me preocupo muito é a comunicação menstrual positiva, menstrual e sexual, né? Claro que isso aí é para outra live. Mas, assim, a comunicação menstrual positiva, assim, vendo um tópico assim de maneira geral, é você se preocupar com a educação, é você desconstruir estigmas, é você ter acesso a produtos menstruais, é você ter apoio emocional, é você ter saúde menstrual, é você ter sustentabilidade, é você ter inclusividade, compartilhamento de histórias, consciência e ativismo, né? Então, assim, promover uma comunicação menstrual positiva é fundamental para você quebrar esses estigmas e criar um ambiente saudável, respeitoso e uma narrativa mais adequada, né? Mais positiva, mais saudável, para que as pessoas possam ser informadas sem tantas mentiras, sem tanta, sabe? Tem tanto mitos, porque existem muitos mitos, né? Existem muitos conhecimentos que não trazem essa preocupação. Deixa eu procurar aqui um negócio aqui para falar para vocês. Inclusive, o Caio, ele perguntou aqui no chat se esse tipo de educação tem nas escolas em outros países. Tem. E assim, eu sei que, por exemplo, tem outros países mais desenvolvidos que existe projeto, né? Existe, assim, na grade curricular. Uma coisa que eu sinto falta e que eu luto bastante é para que esse tipo de tema seja abordado também em grades curriculares de faculdades. Porque, assim, durante a minha formação, né, na área da psicologia, eu nunca tive acesso a esse tipo de tema. Da educação emocional, educação sexual, então, nem se fala, e educação menstrual também não. Então, foi algo que durante os meus estágios obrigatórios, eu me deparei com uma situação de violência dentro de uma escola. E aí, então, foi quando eu pensei, né, eu preciso fazer alguma coisa com essa situação. Então, eu fui atrás, eu busquei informação, a gente fez denúncia, e depois disso eu criei, então, o projeto que é Alice Não Está no País das Maravilhas, que é desenvolvido totalmente com foco na prevenção. Então, a gente leva educação emocional, educação sexual e educação menstrual contra, né, para esse combate aí do abuso sexual. E esse mesmo projeto que eu criei, aqui em Porto Alegre, que é onde eu tô, é algo que eu tenho lutado muito para pedir políticas públicas, para pedir que a gente consiga aprovar um projeto de lei, porque eu sei que é só assim, dessa forma, a gente vai conseguir entrar nas escolas, ter acesso a todos os lugares que a criança e o adolescente estão inseridos, porque, assim, eu costumo dizer que a sociedade é responsável pela proteção
dessas crianças e desses jovens adolescentes. Então, todos nós estamos, de alguma forma, negligenciando esse acesso à informação quando a gente finge não ver esses números alarmantes, quando a gente finge não enxergar o quanto isso tudo, essa ausência de informação, está sendo uma falha muito grande, está comprometendo diretamente o cognitivo, o físico, o emocional, todas as estruturas, né, para o desenvolvimento saudável dessa criança e desse jovem, estão sendo comprometidos porque, de alguma forma, a gente não está querendo olhar para isso. Né? Então a gente vive se especializando, a gente está tentando ao máximo oferecer esse tipo de informação, só que de alguma forma, com as suas próprias limitações, muitas pessoas não estão conseguindo olhar para essa falha no sistema em geral, né? Então, assim, eu sei que em Guarulhos, em São Paulo, tem um projeto de lei, né? Daí falando no Brasil, tem um projeto de lei que foi aprovado, inclusive um vereador de lá, que ele atua diretamente nas escolas, ele está sempre envolvido nessa inclusão desse tipo de informação, né, em todos os lugares, e eu estou tentando trazer para cá, mas é extremamente difícil, a gente é barrado de todas as formas, não é todo mundo que quer ouvir sobre o projeto, então para a gente conseguir uma reunião de alguém que esteja interessado em mudar essa realidade, já é difícil, agora imagina a gente conseguir aprovar um projeto de lei que aí sim as pessoas vão ter que tomar alguma medida, as pessoas vão ter que fazer, né? Querendo ou não, não existe essa coisa de mais uma coisa para eu poder lidar. Não, eles vão precisar enfrentar essa situação de frente, né? Mas assim, em outros países, respondendo, né, o Caio, eu sei que em outros países mais desenvolvidos esses projetos estão acontecendo, né? Essa informação está sendo levada. Mas, infelizmente, aqui no Brasil ainda está bem difícil, bem lento, né? A gente sabe, assim, por exemplo, com relação à licença menstrual, que é uma política que está em vigor no Japão, no Vietnã, na Ásia, na Zâmbia, na África, também já tem uma preocupação oferecendo benefícios para que essas pessoas, né, as trabalhadoras, elas tenham esse certo apoio, né? Na Espanha também já tem a licença menstrual, que foi introduzida em 2023, certo? E nós que já temos aqui uma lei que garante, pelo menos, que a pessoa receba os absorventes, né? E algumas escolas estão sendo sábias, estão convidando profissionais para não só entregar o absorvente, mas trazer o profissional para falar sobre o assunto antes de entregar, né? Claro que isso é uma coisa pontual, não é uma política, mas é como a Alexandra diz, a gente precisa realmente dar as mãos, né? E atrás, a gente sabe que existe um exército de pessoas que lutam, né? Por exemplo, quando eu fiz a minha certificação, a minha professora traz várias experiências de várias localidades sobre a questão da educação menstrual. Quem quiser pesquisar depois é HESELF, HESELF, HESELF. E aí você vai ver, ela oferece curso, ela traz várias informações sobre isso, acontece na Espanha, em Portugal, em outros países, na Inglaterra. Então, assim, são pessoas por várias localidades que se preocupam com essa questão. É uma luta que a gente ainda está engateando, né? Porque nós estamos num país que não tem a educação como prioridade, né? Eu acho que a educação devia ser um tema só, educação. Eu acho que não se precisava chamar educação menstrual, educação sexual, educação inclusiva. Não, educação tinha que ser tudo isso, sabe? Já trazer, já ser inerente, já fazer parte do nome educação, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não está nesse ponto, nesse nível, né? Então, enquanto não chega lá, vamos fragmentar. Educação menstrual, educação isso e aquilo, mas que pelo menos chegue, né? Assim, então, é uma luta. É um desafio. Eu passo muito esse desafio, muitas portas. Eu vou ver aqui, vou conversar com os professores, vamos ver aqui um dia de planejamento. Tá certo, tal dia eu ligo para você, tal dia eu lhe procuro. E aí um dia ela vai querer se ver livre de mim, de tanto eu pegar no pé dela. Então, em algum momento ela vai dizer, vamos deixar essa mulher entrar, que é isso não, né? E aí eu sei que ela vai gostar, porque eu levo o lúdico, eu levo a música, né? Então, assim, ela vai gostar. Porque quando a gente fala, mostrando assim, parece que a pessoa não consegue, parece que a pessoa está lá no operatório concreto, ainda não conseguiu ter um pensamento mais abstrato com relação a isso, sabe? Mas assim, eu também queria dizer para vocês,
os desafios, né? E eu trago aqui alguns, né? Pegue um espelho, encontre uma posição confortável e olhe a sua vulva, né? Ali, toda aquela região pélvica, né? Os seus lábios internos e externos. A vagina vai ser mais difícil, porque uma pessoa confunde vagina com vulva. Vulva é aquela parte externa, ali que a gente chama de região V, né? Que é a vulva, a vagina, certo? Então, assim, a vulva é a parte externa, onde tem os pelinhos, onde tem o clitóris, onde tem os lábios, certo? A uretra. E a vagina é só aquele canalzinho de mais ou menos 10 a 12 centímetros que é interno, que é por onde os bebês nascem, quando é normal, né? Quando é um parto, né? Que muita gente diz que cesariana é parto. Não, parto é o normal, cesariana é uma cirurgia, não é parto, é uma cirurgia, né? Então, pegue, olhe, sabe? Se conheça, não tenha vergonha, isso é muito legal. Um segundo desafio que eu trago para vocês é que quando acontecer a menarca, se você ainda se seus filhos, seus sobrinhos, seus alunos ainda não passaram por esse momento, comemore, né? A mamãe comemora com a sua filha. Primeiramente, você tem que perguntar se ela gostaria de comemorar, porque geralmente elas não gostam. Mas aí tem aquelas meninas que já são mais, né, libertas de certas coisas, elas vão gostar. Aí você pode comemorar, você pode fazer uma tarde de sorvete, sei lá, de chocolate quente, ou assistir um filme, um vídeo ali sobre o assunto, sabe? Um terceiro desafio seria exatamente isso, ler ou assistir vídeos juntas acerca do assunto, né? Fazer uma caixinha e dar de presente, eu chamo geralmente de kit monarca, né? Aí você pega ali, faz uma caixinha legal, uma sacolinha, bota uns enfeitezinhos, e lá dentro você vai colocar várias coisas, absorvente, lencinho umedecido, tá? Uma calcinha, sabe? Faz assim um kit bem bacana, né? Um bombonzinho. Um quinto desafio, você fazer a noite do pijama com suas amiguinhas. Pergunte primeiro se a sua filha quer. Amiguinha, se ela não quiser, aí você pode combinar o que eu já falei, né? Um achocolatado, uma sorveteria e tal, tá? Mas a noite do pijama funciona bem, porque quando fala noite de pijama, as crianças adoram, né? Aí ali elas vão contar, e de preferência, assim, com as menininhas que já menstruam, né? Para ela se sentir à vontade, né? Um sexto desafio já falei, né? Montar um kit. Aí, um sétimo desafio é você criar um diário para controlar a sua menstruação. Ensine a sua filha a fazer isso, ou a sua aluna, né, a sua sobrinha, a sua vizinha a fazer isso. Comprar ali aquela agendazinha e ela vai anotando os dias para ver como é o ciclo dela. Existe aplicativo, mas nem todos os aplicativos funcionam, viu? Cuidado. Um oitavo desafio é você planejar massagem para aliviar as cólicas, certo? Uma compressazinha, uma massagenzinha, bota uma musiquinha leve e tal, e dá aquela massagem. Ajude essa menina, essa mulher a passar por esse momento com menos desconforto, tá bom? Existem muitos desafios, mas eu trouxe só esses aqui para qualquer coisa. Vocês podem me procurar no meu Instagram. Eu estou abrindo um Instagram que é f.l.o.r.24, ou seja, a palavra flor de 2024. Aí, como o Instagram é cheio de mimimi, aí ele não aceitou do jeito que eu queria. Aí ele ofereceu lá uma opção que era f.l. né? Depois de cada letra um ponto, mas a palavra é flor. Ele é novo, eu estou abrindo agora, e lá vai tratar só de assuntos sobre menstruação e alguma coisa de anatomia, de alimentação saudável para isso. Aí tem o ponto, depois do R, 2024. Ah, tá. Certo? E aí ele ainda é novo, não tem muita coisa, eu estou aos pouquinhos. Gente, eu tenho 3 Instagram. Eu não queria Instagram de jeito nenhum na minha vida, e hoje eu estou com 3. Um pessoal, um sobre sexualidade e um sobre só menstruação. O de sexualidade, às vezes as pessoas perguntam assim, ai, mas tu posta tanta coisa que não tem nada a ver com sexualidade. Eu digo, tem, meu amor, porque sexualidade não é só sexo. Sexualidade é tudo isso que está postado no meu Instagram. Aí a pessoa parece que dá um insight assim, desperta. É mesmo, né? Porque sexualidade é a própria órgão mundial
de Saúde diz que é todo aquele movimento que leva o ser humano à busca do prazer, da satisfação, né? Você não vai comer qualquer coisa, você vai comer um alimento que lhe dá prazer, você vai procurar uma profissão que lhe dá prazer, você vai comprar uma roupa que lhe dá prazer. Então, tudo isso aí é sexualidade. E aí é como assim uma pizza, né? E o sexo é uma fatia daquela pizza. O resto é tudo isso. É, tudo isso que a gente fala, né? E eu também, gente, olha, fiz aqui, Tainá ficou mocinha, certo? É bem legal esse livro, bem interessante, eu mando para todo lugar do Brasil. Ele ainda não está em PDF para eu colocar na minha bio, né? Mas lá tem outros, na minha bio tem o jogo da memória. Vou colocar o Caça-Palavra. Caça-Palavra. Olha, todos esses jogos, esses livros, eu sempre oriento que tenha a presença do adulto. E um adulto preparado. Um adulto que não vai encher a cabeça das crianças, dos adolescentes de formiguinha, de coisas ruins, mas de dar informação positiva, dar informação saudável, né? Respeitando a idade e a compreensão dos ouvintes, né? Pode ser criança, adolescente, pré-adolescente, já mocinha adulta e tal. Então, é sempre bom ter alguém ali para tirar dúvida, porque as perguntas vêm, né? As pessoas ficam assim bem encabuladas, mas quando elas se sentem à vontade, as perguntas vêm. Então, você tem que estar preparado para responder. Então, se prepare antes, lê, sabe assim, porque é uma ferramenta que ajuda você a falar sobre esses assuntos tão recheados de tabus de uma forma leve, suave, certo? E prazerosa, lúdica, que as crianças gostam muito, sabe? Então, assim, é extremamente importante. O jogo da caça-palavra tem lá todas as palavras que tem a ver com menstruação, né? Menstruação, ovulação, fecundação, útero, ovário. Então, várias palavras. A criança procura, aí é plastificado, pode usar uma canetinha de quadro branco, depois ela apaga e faz de novo. Aí você pode criar... Eu tenho umas regrinhas para você criar uma pontuação, no final criar um kit, né? Um kit desses de menstruação, com absorvente, sei lá, com a calcinha, alguma coisa assim que envolva a menstruação. Um livrinho, né? Um joguinho, fazer um kit assim para dar como premiação. Então, mas é um assunto... Porque não é só você pegar uma carta, só pegar ali o jogo e riscar... Pronto, não, é bom você conversar. Ah, professora, encontrei aqui a palavra ovário. Vamos lá, vamos conversar sobre o que é o ovário mesmo? Aí conversa tudo. Agora vamos procurar outra palavra. Aí conversa de novo. Agora vamos procurar outra palavra. Você pode criar várias estratégias com esse jogo, né? Assim, botar em grupo, cada uma receber uma folhinha, porque as palavras, elas não são as mesmas no jogo, sabe? Tem um joguinho com as palavras, o outro é com outras palavras, mas as palavras todas têm a ver com a educação menstrual. Perfeito, perfeito. Eu queria super te agradecer, né, pela oportunidade, por ter aceitado o meu convite. Foi muito interessante. Foi assim, abordar esse assunto é sempre muito importante, né? Então, assim, muitíssimo obrigada pela oportunidade e que nós possamos fazer outras lives, né? Tenhamos outras possibilidades, outras oportunidades, né? Então, muitíssimo obrigada por tudo. Eu é que agradeço, gente. Agradeço aí quem participou, ficou com a gente. Aí eu tenho uma também aqui, até falei para a Alexandra, um e-bookzinho, né, sobre esta live, né? E quem ficou até agora e quiser ter esse e-book, você pode ir ou no direct da Alessandra ou no meu e dizer, eu quero. Aí você manda lá o seu número do Zap ou uma maneira de você queira que esse e-book chegue até você, certo? Será um prazer enorme. Eu agradeço muito esse momento, Alexandra. Estamos aqui, se você para outros momentos também. Faça a collab comigo para eu compartilhar no meu, quando você for salvar aí. Tá? Pode deixar, eu já vou te mandar aqui. E aí tu já pode salvar, divulgar para todo mundo, né? O pessoal que esteve com a gente até agora, né? Pode me mandar também no direct ali, se quiserem. Eu tenho aqui, né, o documento que tu me mandou, o e-book, e aí eu posso encaminhar para o pessoal também, então, que possam te seguir também para ter o máximo de informação, é extremamente importante. Nas redes sociais tu divulga muita coisa, então, seguimos aqui. Tá bom. Obrigada, gente, um prazer. Beijo. Um abraço. Beijo para vocês. Obrigada.